Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que dia. É maravilhoso estar vivo. Deus está se movendo. Deus está curando. Está alimentando. Está perdoando. Está restaurando. Está levantando. Está unindo. Amém. Está reconciliando as famílias. Temos tantos testemunhos de pessoas cujos casamentos foram restaurados. E quero ler um para você. Tenho certeza que vai te trazer um novo ânimo. Lembre-se, igreja, que a casa de Deus é um lugar onde tem provisão de Deus. É um armazém de Deus. E você olha para os grandes supermercados e você olha para os que são agora mais famosos no país onde você está assistindo. E você vê os caminhões que eles têm com o nome dos produtos. E tem também um armazém. Antes de chegar no supermercado, eles ficam no armazém. Amém? Amém? Eu agradeço a Deus que nós temos escritórios e temos lugares onde as pessoas vão receber oração. Esses são os armazéns. Este é o lugar onde a comida está disponível. Você vem e recebe. Exceto que você não tem que pagar. Pastor, damos ofertas e dízimos. Você recebe quando dá. Você não tem que dar, mas é um privilégio. É uma oportunidade quando Jesus te pede pelo seu barco, e tem outros barcos ali na praia, e ele pede o seu barco, ele está te preparando. Porque durante a noite toda aquele barco não pegou peixe. É por isso que trouxeram o barco de manhã para a beira da praia e ficaram ali consertando as suas redes. Mas Jesus pediu o barco de Pedro. Pedro respondeu, nós não pegamos nada a noite toda. Jesus disse, vamos pescar. Porque eles deram para Jesus o barco que ele precisava, porque a multidão o apertava e ele precisava pregar. Não há melhor lugar para pregar do que na água, porque quando você está na água, eu experimentei isso alguns anos atrás, quando eu preguei. Eu estava ali uma noite, passando tempo com o Senhor, e eu pude ouvir os pescadores, sabe, através da água, conversando. Quase consegui ouvir o que falavam. Era uma noite tranquila, e as águas traziam a voz deles para a terra. E Jesus pregou do barco de Pedro. Depois disso, então, Jesus falou para ele, muito obrigado, Pedro, valeu, olha, foi ótimo. Isso aí, Deus abençoe, boa sorte. Não. O que ele fez? Disse, vamos pescar. Pegaram tantos peixes que o barco afundava e as redes partiam. Amém? Você tem que receber a revelação de dar coisas para Jesus, porque você nunca será o mesmo. Mas você não paga. Pelas bênçãos, salvação, justiça pela fé, cura, o bem-estar da sua família e milagres, ninguém paga por isso. Lembre-se disso, ok? E no momento da oferta, é o tempo de agradecer. É tempo de semear. De todas as pessoas, nós que entendemos a graça sabemos que todos os nossos pecados foram pagados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Cristo. E, portanto, agora, o solo está limpo. Viu? Se você não tem essa certeza, tudo que você dá para Deus não é dar, mas pagar a dívida. Pense nisso. Se os seus pecados não foram perdoados, qualquer quantia que você dá para Deus, não é somente dar, mas pagar uma dívida. Estou certo? Mas para quem já foi perdoado, o que você semeia no solo é uma semente que semeou, e não mais uma dívida que pagou. Lembre-se disso. Amém? Você coloca a semente. Como vai ser sua colheita? Depende da quantidade de semente. Isso é dar. Você entende isso? Certo? Eu quero ter cuidado com isso, porque isso tem sido usado de forma errada em alguns lugares. Alguns dizem, você dá isso e Deus vai te dar uma casa bem nova, ou outra coisa que você está desejando. Deus pode te dar isso, mas o fato é que eu não estarei mentindo se disser que, se um fazendeiro colocar uma semente no solo, ele não vai receber aquela semente de volta. E é verdade. Mas vai receber uma árvore com muitas sementes e muitos frutos.
certo? É o jeito de Deus. Ele opera dessa maneira. Não vai te dar de volta algo da mesma maneira, porque Deus sempre dá mais do que o homem. Deus sempre vai além do homem. Deus sempre vai ser aquele que é a cabeça e não a cauda. Ele nunca vai ser aquele, ok? Que vai ficar com a dívida contigo, porque senão você vai ser maior. Amém? Então eu te digo isso, que a semente que você semeia não volta para você do mesmo jeito, mas vai ser multiplicada. Não sei por que estou falando isso, não é a mensagem. É de graça. De graça para você. Amém? Quero ler para você um testemunho aqui que recebi. E este é um testemunho maravilhoso de um casamento abençoado. Estamos falando de casamento. Como Deus quer nos abençoar. A esposa será videira frutífera. Seus filhos como oliveiras ao redor da mesa. Este homem diz, por alguns anos eu fiquei desempregado com problemas financeiros e problemas no casamento. É de Illinois, nos Estados Unidos. Eu cria que tudo isso estava acontecendo como punição de Deus. Este irmão disse, eu sou cristão por 14 anos. Também era professor de escola dominical e líder dos jovens da igreja. Mas a mensagem que eu ouvi era que Deus leva as pessoas a momentos ruins para ensinar algo. Eu também ensinei isso para minha esposa e quando passamos por lutas, eu ia para a pornografia. Um dia eu assisti um dos programas do pastor Joseph Prince. A primeira mensagem que eu ouvi é como Deus me ama e como eu devo descansar na obra de Cristo. Quando aprendi que eu sou a justiça de Deus em Cristo, é como se um peso estivesse saindo dos meus ombros. As lágrimas desceram porque eu nunca tinha ouvido que eu era justo diante de Deus, porque Cristo pagou pela minha justiça. Quando continuei ouvindo as mensagens, desenvolvi um amor pela palavra porque vi Cristo nela. Eu declarava todos os dias que eu sou a justiça de Deus em Cristo, mesmo quando estava sendo tentado pela pornografia. De repente, meu vício, sem esforço, foi embora. Ouviu isso? Quando é tentado, você tem que dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você acabou de ver uma foto, certo? Quando você estava na internet, no seu computador, certo? Você viu. Naquele momento, diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ok? Não tente lutar, porque quanto mais tentar lutar, pior vai ficar. Este é o caminho da graça. Eu declarava todos os dias que eu sou a justiça de Deus em Cristo, mesmo sendo tentado pela pornografia. De repente, meu vício, sem esforço, foi embora. Agora eu confio no poder de Cristo e não nas minhas obras. Deus me abençoou com um emprego muito melhor do que o outro emprego que eu tinha. Eu e minha esposa estamos felizes no casamento. E obrigado, pastor Prince, por sempre pregar a mensagem da graça. Crescendo como filho de pastor, fugi do chamado. Mas o evangelho de Cristo tem despertado em mim o desejo, mais uma vez, de pregar o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Eu convenci o meu pai que as pessoas precisam ouvir falar do amor de Deus. E estamos abrindo a igreja para que as pessoas vejam o amor de Deus na Bíblia. Bem, a Deus seja a glória, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu tenho outro aqui, mas vamos deixar para mais tarde. Aleluia, Deus é tão bom, amém? Vimos na semana passada Salmo 128. Diz que sua esposa será videira frutífera, todas as mulheres digam amém. Teus filhos como plantas de oliveira. Oliveiras eram usadas para fazer óleo. Não somente para cozinhar, mas era usado para as lâmpadas do templo. Eis que assim será abençoado o homem. Vai ser assim. Sua família vai ser assim. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Falamos na semana passada. Agora, vamos em frente, um pouco, para o que Deus quer que aconteça nas nossas vidas. Tenho falado sobre família nessas semanas e não posso parar, porque ele me disse para falar sobre isso. E estou recebendo testemunhos de famílias. Amém? Se você está aqui sentindo, pastor Prince, já desisti do meu casamento e da minha família, já desisti da minha filha ou do meu filho, eu já até desisti também do meu marido. Por favor, espere mais um pouco. Deus transforma água em vinho até os dias de hoje. Certo? Não estou pedindo para você fazer esforço. Um esforço mais forte. Um esforço maior. Isso não existe nos planos de Deus. Amém? Quando Jesus disse, eu sou a videira, foi isso que ele disse, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Sabe como ser um ramo? Você não sabe ser um ramo. Ele faz de você um ramo. Mas o ramo tem a mesma natureza como a videira. Se a videira é de uma certa cor, assim é o ramo. Se a videira é saudável, também o ramo. No final do ano, quando se aproximava a colheita,
Quando o agricultor ou jardineiro vinha, certo? Ele não podia ver um galho que não tinha fruto e culpar o galho, mas a árvore. Amém? Não é uma boa videira. Não há alimento na videira. E você diz, pastor Prince, mas se Jesus falou que ele é a videira e disse eu sou a videira e vocês os ramos, eu estou tentando ser um ramo. Este é o problema. Você está tentando ser aquilo que ele disse que você é. Deus fez de você um ramo. Seja um ramo. Amém? Amém. Um ministro estava sentado com outro, uma história verdadeira. Fazia tempo que eles não se viam. Um deles disse, o que aconteceu com você? Eu acho que ele tinha desistido do ministério, porque a última vez que ele o viu, ele estava prestes a ser internado, porque ele estava tão estressado com o seu trabalho e com o seu ministério. E ele estava muito mal. E o amigo, que não o via há muito tempo, o viu agora e disse, você está 20 anos mais jovem. E ele disse, você parece rejuvenescido. E ele disse, eu estou trabalhando mais do que nunca. E o seu amigo perguntou, qual o segredo? Aprendi que não sou uma cisterna, mas um cano. Vocês não entenderam. Não sou uma cisterna é uma reserva. Essa história aconteceu muitos anos atrás, antes de termos celulares e coisas assim, e muito antes do Botox e coisas assim. Quando aquele amigo o viu, 20 anos mais jovem, o perguntou, o que aconteceu? Eu aprendi de Deus que eu sou apenas um cano. Não sou uma cisterna. Eu não preciso produzir. Eu olho para ele é a videira, eu sou o ramo. Na mesma passagem, Jesus fala acerca dos ramos. Sem mim nada podeis fazer. Pense por um momento, se essa revelação entrar no seu coração, você vai descansar. Não vai ficar tão apurado, cansado, estressado, tentando produzir, você não consegue. Jesus disse, qual de vocês que preocupados pode acrescentar altura? Isso é para ser uma piada. Qual de vocês se preocupando podem acrescentar altura? Bem, pastor Prince, agora eu tenho 1,90 m. Eu tinha 1,40 m. Sabe como eu cresci? Me preocupando. Preocupação me fez crescer. Acho que sim. Estou preocupado, me esquecendo de coisas. Quanto mais me preocupo, mais eu cresço. Não. Jesus disse, qual de vocês se preocupando podem acrescentar altura? Não dá nem para fazer isso. Pense bem nisso. Você pode fazer você mesmo em primeiro lugar, no ventre da sua mãe. Você não pode nem fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, que é pouco, fazer a si mesmo. Como você pensa que pode se fazer de novo? Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, alguns dizem, não, Jesus. Essa expressão é maravilhosa, um tanto quanto poética e exagerada. Eu acho que o Senhor está tentando dizer é que sem mim, muitos milagres não pode fazer. Não, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Leia. Em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então eu devo viver uma vida de tal maneira que eu creio que como apenas um ramo, ele vai me suprir com alimento, com saúde, com força, com pensamentos inspirados, criativos. Amém, eu amo viver a vida com pensamentos criativos inspirados. Amém. Como homem de negócios, você precisa ter pensamentos criativos inspirados por ele. Amém. E ele provê. Ele provê. Sem ele eu não posso nem respirar. Preciso estar consciente disso. Agora, como nascer de novo? Você pode dar a si mesmo um novo nascimento? A vida eterna? Você pode produzir vida eterna para você? Muitos de vocês aqui já nasceram de novo, eu sei, certo? Como aconteceu? Você colocou sua fé em Jesus, mas quem te deu a vida eterna? Ele que é a vida eterna. Se você nem pode produzir a vida natural, não pode produzir vida eterna. Por que se preocupar com tudo na vida? O que o senhor está dizendo, pastor Prince, que eu não faço nada? Ele disse que sem ele você não pode fazer nada. Então, o que você está dizendo, na verdade, é verdadeiro. Então, não faço nada. Não faço nada. Certo? O problema é este. Não é fazer nada, mas é quando você tenta fazer algo. Quando Jesus disse para não fazer nada, não quer dizer que por fora você não faz nada, mas por dentro, você sabe que ele é a fonte daquela ação. Ele é a fonte, sabe? Por exemplo, se eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa, eu sei que eu preciso da sua graça até para levantar. Muitos de vocês não querem nem se levantar. Tenho que confiar na sua graça para levantar. Tenho que confiar que ele vai me dar as palavras quando visito alguém. Tenho que confiar que, mesmo que não esteja preparado, eu sou apenas um ramo. Joseph Prince tem que parar de olhar para si mesmo para produzir as palavras e produzir a correta motivação que vai ajudar uma determinada pessoa.
deixar essa mulher que está tendo um caso com ela e voltar para sua esposa? Certo, eu não consigo. O Senhor Jesus precisa falar por mim. Eu tenho que sair da frente e dizer, essa é a sua visita. E é por isso que quando eu estava vindo aqui nesta manhã, eu falei ao Senhor, ou ontem à noite, Senhor, amanhã o Senhor vai pregar. Você entende? Certo? Para que ele fale por mim. Posso ouvir um amém? Deus quer abençoar sua família. E você diz, Pastor Príncipe, meu filho está desviado, ele tem 18 anos e não acredita mais em Deus. Ainda há esperança. Olha isso aqui, esse é o desejo de Deus em Êxodo 10. Êxodo 10. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Espiritualmente falando, é onde nós estamos, no mundo hoje. O mundo cristão. Muitos estão querendo dizer, haha, nós estamos fazendo uma grande obra, nós estamos invadindo e Deus está convertendo as nações do mundo. Amigo, Deus não está convertendo as nações, porque só há uma nação para Deus. Sempre foi e sempre será uma nação, Israel. A única nação na terra que Deus considera é Israel. Deus fala a respeito dos judeus, dos gentios e da igreja. A igreja é composta de judeus e gentios quando são salvos, agora não são mais judeus e gentios, mas pessoas celestiais. Pessoas cheias do Espírito. Filhos de Deus. Mas, no natural, está dividido entre judeus e gentios quer dizer qualquer raça que você seja que não seja judeu. E é dessa forma que Deus olha para o mundo. A Bíblia diz isso. E é por isso que quando você entende isso, você entende todo o Antigo Testamento e vai saber repartir bem as coisas. Vai saber o que é para a igreja, que deve ser lido para a igreja, e o que é para Israel, que deve ser lido para Israel. Você entende isso? Em Mateus 24, Jesus passou pelo lindo templo em Jerusalém. Era muito lindo. Quando vamos lá, não existe mais porque foi destruído pelos romanos no ano 70. O que aconteceu? Bem, Jesus estava passando ali, os discípulos falaram como era lindo, e Jesus disse, eu vos digo que não ficará nenhuma pedra sobre pedra. Hoje vamos lá e não tem mais nenhuma pedra do templo. Não estão na montanha do templo. Onde estão? Embaixo, lá nos escombros, onde lançaram as pedras. Pedras de 2000 anos estão lá embaixo, mas não estão mais uma sobre a outra. O que aconteceu? Os romanos vieram e fizeram isso. Mataram os judeus, destruíram, roubaram, levaram muitos cativos. Os discípulos ficaram em choque. Quando chegaram no Monte das Oliveiras, perguntaram, quando isso acontecerá? São 3 perguntas. Mateus responde sobre o nosso tempo, sobre o povo judeu e os sinais sobre as nações em guerra. Nações se levantarão umas contra as outras nesses dias. Quer dizer que vai ter muita confusão nos últimos dias e também terremotos. Nunca vimos tantos terremotos como estamos vendo agora neste século. O que vai acontecer é que o número de terremotos que acontecem em 10 anos vão acontecer em 1 ano. E Jesus mencionou isso. E ele também disse que muitos vão dizer que são Cristo e enganarão a muitos. Eu sou o ungido de Deus. E Jesus disse, vigiai, porque quando essas coisas acontecerem, vossa redenção está próxima. Então tudo em Mateus 24 é para os judeus. A igreja não tem nada a ver com Mateus 24. A igreja é um mistério que veio depois que Jesus ressuscitou. Você entende? Se tentar colocar a igreja naqueles versos, vai ficar com medo. E por falar nisso, ele disse, orai para que vossa fuga não seja no sábado. Obviamente, ele fala para os judeus na terra de Israel. Então, Mateus 24 está falando de sinais da sua segunda vinda, não arrebatamento. Não confunda isso com arrebatamento. No arrebatamento, ele virá e nos levará. Na segunda vinda, ele virá para julgar o mundo. Amém? E mais uma vez teremos um rei na terra e não teremos mais ameaças de bombas nucleares. Seu cetro é um cetro de justiça. Ele vai cuidar do pobre. E toda a terra será renovada. O lobo e o cordeiro, a natureza dos dois vai ser transformada. Eles vão comer juntos durante o reino milenar. E ele virá para ser o rei. Não há arrebatamento. Vai acontecer um pouco antes. Você está comigo? Então, não confunda os dois, porque a igreja, alguns se confundem e misturam tudo e pensam que aquilo ali é para a igreja. E se colocam neste texto. Nós não estamos lá. Em Mateus 24.
Eu disse não estamos lá. Ok? Você precisa entender isso e, falando coisas espirituais, Deus esconde essas coisas, como por exemplo a igreja hoje. Algumas coisas na igreja nós temos até vergonha daquilo, ficamos com muita vergonha, nem pensávamos naquilo, mas agora está tudo conturbado e mudado que se você não concorda com o pecado, você é aquele que tem algo muito estranho. Algo errado contigo. Certo? Você tem que aceitar esse estilo de vida pecaminoso. Algo assim. Então, obviamente, preste atenção. Jesus morreu por pecadores. Diga amém. Mas essa não é a mensagem que muitos querem ouvir. Certo? O fato é que eles querem para maquiar o pecado. O que faremos pelos nossos filhos? O que faremos? Temos uma nova geração que olham para essas coisas e chamam o certo de errado e o errado de certo. O que vai acontecer? Deus vai consertar este mundo. Mas o que vai acontecer com essa geração? Somos como o povo de Israel, quando as trevas cobriram a terra. Deus cobriu o Egito, quando Israel estava ali como escravo, e essa era uma condição quando o povo de Deus não estava como um cabeça. Certo? Os ímpios estavam. Os que não criam em Deus estavam. Posso dizer isso? Não importa o quanto nós blá 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 sobre todas as nações se converterem, Deus salva indivíduos. Salve as pessoas. O problema é que todas as questões morais do dia de hoje é porque não há alimento divino indo para suas vidas. Esperamos que as pessoas produzam uvas quando eles não têm a seiva, não estão nem dentro da vinha. Esperamos coisas das pessoas que não podem fazer nada. Ficamos chocados quando vemos um bêbado agindo como um bêbado. E por que você fica chocado quando o pecador age como tal? Sem Jesus, o pecador vai ser um pecador. Alguns com mais dignidade, outros nem com tanta dignidade. Ok? Mas são pecadores. Quando nascem de novo, pecadores podem agir certo, mas muitas vezes não, porque são pecadores. Cristãos, amém, às vezes erram, mas quase sempre acertam. Entendeu o que eu disse? Mas seu comportamento não define sua identidade diante de Deus. Então, as coisas boas que o pecador faz não faz salvo. Para Deus ele é um pecador. O problema está lá. Está me ouvindo? Então Deus ama o pecador, mas odeia o câncer no pecador. Porque o câncer está destruindo o pecador. E o pecador não sabe. O amor é assim, vai odiar algo em você que talvez você ame. Porque você não vê que é um câncer. Amém, pastor Príncipe, glória a Deus. Então é assim que nós estamos espiritualmente. É assim que nós estamos. As trevas cobriram a terra. Não posso dizer o contrário. Mas nós lemos em Isaías, quando trevas espessas cobrem a terra, a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Quanto mais escuro, mais necessidade de luz. Se está claro, imagine alguém dizendo, eu tenho uma linda vela, e você vai lá fora e está ensolarado, essa glória se foi. E isso vai acontecer. Todas as luzes pequenas, as tais celebridades do reino de Deus, comparadas ao sol da justiça, vão ficar ofuscadas. Amém? Podemos dizer, a vela é como a lei, o sol é como a nova aliança da graça. Por que usar a vela na presença do sol? A graça veio. A medicina está desesperada. Porque algumas coisas que eles recomendaram produziram novos problemas. Estão desesperados porque o mundo agora está cheio de pragas e mais pragas e mais pragas. Não há solução. Precisamos de proteção. Que Deus deu para Israel, seu povo. Tinham luz nas suas casas. E como Deus colocou essa luz, Mateus 5,15, diz nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Dá luz a todos que estão na casa. Então todos na casa tinham luz. Iam para o outro quarto, tinham luz. Iam para o outro, tinha luz. As crianças brincavam porque havia luz, mas na casa dos egípcios não podiam nem andar. Certo? Estavam irados, falando palavrões, blasfemando o nome dos deuses deles e fazendo essas coisas, mas não viam nada. Está me ouvindo? Não podiam ver. Se Deus não quisesse isso, a entrada da tua palavra dá luz.
Então a luz era para toda a casa. E a Bíblia diz que não se acende uma vela e coloca no alqueire. Essa palavra alqueire, em outra versão diz vasilha, certo? Modios no grego, é usada como medida no comércio. O que Deus queria dizer é isso. Quando acender uma luz, não a cubra para fazer negócio, porque sua luz não será vista. Se você é um homem de negócio, continue assim. Não faça com que o seu negócio cubra o fato de você ser um crente. Deixa a tua luz brilhar. Também está em Lucas 8. Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Ninguém coloca debaixo da cama à noite. O que é uma cama? A cama é um retrato de facilidade, preguiça e prazer próprio, ok? Amém? Você venceu a cama hoje. Parabéns para você, aleluia. Amém? A cama é um lugar de prazer próprio, preguiça. Não coloque a sua lâmpada debaixo de uma vasilha, comércio, e não esconda a sua luz debaixo da preguiça. Deixa brilhar. Eu disse deixa brilhar. Certo, como a igreja tem ministérios, muitos deles precisam de ajuda e você tem os dons, mas você não faz nada e diz, eu sou preguiçoso. Certo? Sua luz não está brilhando. Então esse pensamento de luz é lindo. Vamos voltar a Êxodo 10. Espera um pouco. Lucas 8, eu quero mostrar mais uma coisa. Perceba a última parte. Para que os que entrem vejam a luz. No outro texto, para que todos na casa vejam a luz. Sua família vai ver a luz, seus filhos vão ver a luz. Certo? Mas o propósito também é para que os que entram na sua casa vejam a luz. Eles virão e sentirão a presença. A luz não quer dizer que, daqui para frente, muito simples, querida, vamos comprar a lâmpada mais forte que existe, sabe? Vamos colocar luzes bem fortes. Quando o pastor Príncipe vier, até da rua ele vai ver brilhar. Ninguém vai dizer que não há luz na nossa habitação. Eu estou falando de quando as pessoas entram na sua casa, podem sentir uma paz, podem sentir uma atmosfera. Os amigos dos seus filhos amam estar na sua casa. Não há nada para você fazer assim. Ah, o pastor Príncipe está vindo, esconde. Jesus estava lá antes de eu entrar. Pastor Lawrence está vindo, esconda a carne. Você já esteve em casas assim, quando você entra e... Ai, que legal, eu amo o ambiente aqui, eu amo esta atmosfera. Uma casa limpa. Uma casa limpa. Quero dizer algo que... Meus convidados, pessoas que vêm de outro país, no momento que descem no aeroporto e chegam em Singapura, dizem há um espírito diferente. Um doce espírito. Eu não tenho dúvida que os agentes de Deus estão em todo lugar. E onde eles estão, as trevas têm que sumir. Sabia disso? Um dos meus amigos é da África do Sul, Joanesburgo, da Igreja da Redenção. Tem bruxas na África e algumas são mentirosas. Mas algumas realmente praticam bruxaria. E uma senhora estava fazendo todo tipo de encantamento e fazendo milagres, esse tipo de coisa, para todos verem, certo? E de repente ela caiu na frente deles no palco e começou a gemer como um pequeno cachorro. Começou a chorar como um cachorrinho. Sabe o que aconteceu? Uma senhora idosa estava passando, bem ali. Uma senhora idosa passando ali. Ela estava voltando da igreja. Depois que aquela senhora idosa passou por ali, ela se levantou e estava tremendo com medo. A bruxa, ela era uma. E perguntaram por que você está com tanto medo assim? As pessoas que estavam ali com ela. Vocês não viram aquela bola de luz? Aquela bola de luz que passou aqui? O que vimos foi uma velha. E ela estava voltando da igreja. Você não sabe do efeito. Sabe? Bolas de luz no MRT. Bolas de luz no ônibus. MRT são transporte em massa. Certo? O nosso metrô. Vamos ter bolas de luz dirigindo para lá e para cá. Vamos ter bolas de luz na casa de massagem. Vamos ter bolas de luz frequentando aquela escola e frequentando aquela outra também. Amém? Amém? Isso não é lindo? Você não vê a luz, mas o diabo vê. Às vezes pregamos sobre favor, mas você vai encontrar pessoas que não gostam de você. Nem todo mundo vai gostar de você porque você tem favor. Algum empregado?
algum vendedor não vai gostar de você. Eles até tratam pessoas bem, mas você é porque sentem sua luz. Sua luz os convence. Você entende? Seja bacana. Ok? Se isso acontecer, não reaja. Precisam do seu amor. Você não pode ser como eles. Ah, você falou assim comigo? Eu também posso. Vou descer ao seu nível. Acabou a luz. Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai do céu. Amém? Amém? Então, por causa do tempo, vamos em frente e ver mais uma coisa em Êxodo 10, nesse capítulo, que na verdade nos fala da última praga, que foi a morte dos primogênitos. Trevas foi a nona praga. Antes das trevas foi gafanhotos. Antes disso foi saraiva. Agora, entre saraiva e gafanhoto, algo aconteceu. E essa é uma oferta que o diabo faz até hoje. E muitos pais nem sabem que é Satanás. Alguns aqui falam que tudo é Satanás, demônios, 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 demônios. Pentecostais são conhecidos por isso. E nos dias atuais tem um outro pensamento que é o oposto deste. É que não há diabo. Quando há um problema físico, ninguém repreende aquele problema mais. Vai direto tomar um remédio. Talvez um Tilenol. Sabe? Algo assim. Não, há um diabo. Os chineses falam, eu sinto uma dor na minha perna, eu não sei o que está acontecendo. Eles dizem que sentem um vento. O vento vem e eu sinto dor nas pernas. Não, repreende esse vento em nome de Jesus. Não deixe ele causar dor. Não falamos isso mais, dizemos, e nos rendemos. Nos tornamos mundanos. Não repreendemos mais isso. Alguém fica doente e de repente, seu filho fica doente. Só repreenda em nome de Jesus. Sim, e depois você pode até usar alguns meios naturais, até medicamentos, mas pelo menos repreenda. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava doente. Certo? E logo depois que Jesus pregou, muitos já estiveram lá em Cafarnaum. Jesus entrou naquela casa e repreendeu aquela febre. Jesus repreendeu a febre. Ou seja, ele falou com a febre, ele disse, febre, sai dela agora mesmo. Nós diríamos, febre, saia em nome de Jesus. Temos que usar o nome de Jesus. Porque fomos escolhidos e autorizados para repreender em nome de Jesus. Amém? Mas não é porque a sogra de Pedro foi curada que Pedro acabou negando Jesus depois disso. Mas naqueles dias repreendi o problema. Temos tantas coisas nos dias de hoje disponíveis e tomamos. Mas tomar muito vai causar uma certa reação onde você vai acostumar o seu corpo e vai precisar mais. Certo? E também vai acontecer que você acaba resolvendo este problema, mas você produz outro problema. Ok? Eu não sou contra medicamentos. Se você está tomando, continue tomando. Mas eu te digo, Deus tem plano melhor. Eu te mostrarei um caminho mais excelente. Ok? Você está me ouvindo? Agora olha a oferta. Vamos voltar para o texto de Êxodo 10 de novo? Foi o que aconteceu. Quero te mostrar isso. Faraó é retrato do diabo, Satanás. Faraó disse a Moisés, depois das saraivas que caíram, certo? E, literalmente, destruiu tudo. Ele pediu, ele chamou Moisés. Disse, ok, o que você quer? Moisés disse, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e os nossos bois. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Ou seja, é um momento para o povo de Deus ter seu povo saindo de lá, do Egito. Não pode estar no Egito e celebrar a festa. Percebeu isso? Muitos querem ficar com princípios mundanos na adoração. Não. Tem que tirar o mundano. Não pense em mundano só como sua cor de cabelo, o comprimento e as roupas e tudo mais. Mundanismo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ok? Ele disse, celebraremos uma festa ao Senhor. Então Faraó é um retrato do diabo e disse para eles, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e vossos filhos. Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós. Tem uma mensagem para os vossos filhos. Olhai, ele disse, que há mal diante da vossa face. Na verdade, o mal está na minha frente. É você, Faraó. Você está certo? Próximo verso. Mudou de ideia, não será assim. Imediatamente mudou. Agora ide vós, homens,
e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E o expulsaram da presença de Faraó, ou seja, vós, homens, ide e servi, mas deixem as esposas e deixem os filhos no Egito. É o que o diabo quer. Alguns de vocês, homens, deixa eu falar isso. Deus quer luz na sua casa. Muitos desfrutam das revelações e gostam de vir à igreja, sabe? Mas a família não está aqui. Deixaram a família no Egito. Seja qual for a razão. Ou o diabo colocou esse pensamento na sua mente, e sabe, o meu filho de 15 anos, eu falo para ele vir para a igreja, mas ele não quer. Parou de vir aos nossos cultos de domingo, e eu não quero forçar isso, pastor Prince. Se eu forçar, vai ficar chateado e vai ficar irado. É diferente de agora? Deixando ele ir para longe de Deus. Quantos sabem dessa verdade? Na sua luz, vemos a luz. Eu disse na sua luz, vemos a luz. Como é que isso é diferente? Você ainda dá dinheiro para ele? Ah, sim. Ele ainda mora na sua casa? Sim. Seja um pai. Seja um pai. Isso vai trazer uma crise no nosso relacionamento. Crie essa crise. Mostra quem manda. Eu estou sério. Se você ama o seu filho, não deixe ele morrer assim. Não tenha esse sentimento doente de dar para ele tudo o que ele quer. Isso está acabando com ele. Está acabando com ele. Você o ama? Nós vamos para a igreja. Depois pode ir onde quiser. Uau, pastor Prince, eu tenho que fazer isso? Eu quero ser gracioso. Esta é a graça de Deus falando com você. Não deixe os seus filhos no Egito. Alguns de vocês estão servindo como diáconos, eu sei. Alguns estão tocando a guitarra ou então o teclado. E alguns até dizem, eu sei. Eu sou um profeta. Às vezes eles não querem acordar. Até mesmo alguns pastores que estão sentados aqui. Algumas vezes eles não querem acordar. Eles não querem sair da cama. Alguns dizem, está tão bom, eu quero dormir mais 1 hora. Eu não quero ir para a igreja. Como o homem disse para a esposa, eu não quero ir para a igreja hoje. Mas ela disse, você tem que ir. Mas lá ninguém me ouve. Ninguém me ouve, você tem que ir, querido. Me dá uma razão porque eu devo ir. Você é o pastor. Ok. Às vezes eu acordo e digo, meu Deus, quero dormir de novo. Ok, estou sendo honesto. E aqui o ministério até nos ajuda. Porque temos um trabalho, porque temos que ir, nós vamos. E porque nós vamos, escutamos coisas que de outra forma não ouviríamos. E aquela palavra, uma palavra de Deus pode mudar sua vida. Só uma palavra. Não precisa a mensagem toda, só uma palavra. E você está privando o seu filho disso. Seu filho pede dinheiro para você e ele ainda mora dentro da sua casa. Você ainda tem autoridade. Pai, use-a. Não sei. Ele vai me odiar. Sem o amor de Deus, eles vão te odiar um dia. Ok. Eu tenho a espada do pregador. Vou te poupar dessa vez. Vou te poupar. Então, Faraó, que é a figura de Satanás, mudou. Ok, você não vai poder levar os seus filhos. Pode levar somente os mais velhos. Seus filhos não podem ir. Ele disse isso. Os homens podem ir. Muito sutil. Você quer servir a Jesus? Vá em frente, mas não traga os seus filhos. Está me ouvindo? Às vezes, escutam a esposa. A esposa é um faraó. Não leve meu filho. Você quer servir a Jesus? Vá em frente. Certo? Eu não vou e você não vai levar meu filho. Se dependem de você financeiramente e vivem debaixo do seu teto, é hora de criar uma crise. Nem toda crise é ruim. Certo? Cristo está na crise. Cristo está na crise. Não se preocupe. Amém? E homens? De homem para homem. Isso não é para as mulheres, isso não é para elas ouvirem. Certo? Na semana passada eu falei para as irmãs. Não foi? Na semana passada eu falei para os homens te amarem e não te culparem, não te dar a responsabilidade. Agora é minha vez de falar aos homens algo. Certo, homens? Você não cria a crise. E por isso você não a está desafiando. Na novela que ela assiste, o homem cria a crise o tempo todo.
Alguns homens tratam as mulheres mal, sempre com temperamento ruim, e as garotas amam esse cara. Você não faz isso. Você não cria uma crise. Entendeu? Não tenha medo de crise. Não tenha medo de ser um homem. Agora não briguem. Agora não precisa brigar. Eu sou homem. Não sabe que eu sou homem? Lembre-se disso. Não precisa dizer quem você é. Se você precisa falar, acabou o jogo. Mas não tenha medo da crise. Não tenha medo disso. Às vezes uma crise pequena é mais importante do que uma crise grande. Como o divórcio. Isso para mim é grande. Amém? Que coisa estranha. Os pais estão amando adorar a Deus, celebrando o Senhor no deserto e os filhos no Egito. Que coisa mais estranha. Que coisa maluca. Ah, pastor, eu não quero forçar a barra. Você acha que eles não aguentam? Talvez eles não conhecem realmente Jesus e por isso eu falo aos pais, o encontro de jovens é maravilhoso. Quando vão lá, encontram Jesus, não querem vir embora. Quando eles vão para lá, não querem ir para casa. No último dia, aprendem a amar uns aos outros e experimentam Jesus. O que você está fazendo com seu filho e filha? Eu os estou preparando para estudarem muito. Para quê? Para que eles tenham um bom emprego em Singapura. Por quê? Para que eles me sustentem na minha velhice. Por quê? Para que eles possam ter bons empregos. Por quê? Para que eles possam ser felizes? Serão felizes? Sim, mais dinheiro quer dizer felicidade. Ah, agora eu vejo o problema, porque mais dinheiro quer dizer mais felicidade. Precisamos de dinheiro. Mas se o dinheiro for o mestre e você o seu servo, você vai ser um pobre, como eu digo, um pobre com muito dinheiro. Acho que estamos mais interessados nas suas notas nos testes do que estamos na vida deles com Deus. Mas eu te digo algo. Mesmo que tenham notas ruins, Deus vai cuidar deles. Alguns da minha igreja, eu sei que eles são bem qualificados, mas fazem coisas com sabedoria além do normal. Não estou dizendo para abandonar os estudos. Estou dizendo para não confiar só neles. Estudos. Eles pensam que tudo que você quer deles é que honrem o seu nome, tirando boas notas. Ah, você diz isso, pastor Prince, porque a sua filha eu acho que não é muito boa. Minha filha tem ótimas notas, todo ano. Ok? Primeira vez que digo isso. É um milagre, eu sei muito bem disso. Eu orei muito por ela. Sabia? E quando ela passou a língua chinesa, quase que ela não passa. Fizemos uma festa na nossa casa, como nunca antes. Nós saímos com ela e fizemos uma festa. Sabe por quê? Todas as vezes anteriores ela era reprovada no chinês, sempre foi reprovada no chinês. Mas quando chegou o momento mais importante, bum, ela passou. Quase não passou, mas eu não estou nem aí. Ela passou. E teve notas boas. Um milagre, eu te falo isso. Ela diz que é um milagre. E eu não estou falando isso só para falar, porque você sabe, meus filhos não estão indo bem, então eu estou somente tentando fazer parecer que são melhores. Eu não preciso disso. Mas eu falo para Jéssica, quando ela está estressada, simplesmente faça o seu melhor, certo? Mas não se estresse. Não somos pais que dizem, você tem que tirar boas notas, você tem. Mas mesmo assim ela tira. Mas não é sempre assim. Eu te digo que é um milagre da graça. Há esperança, pai. Certo? Eu tenho que falar isso porque as pessoas estão perdendo os filhos. Perdendo até fisicamente. E como pastor, alguns dizem, você não sabe o que eu estou sentindo, você prega restauração, mas, hey, o Justin, a minha restauração, eu perdi um filho também. Não desenvolveu. Não foi que não desenvolveu. O coração parou. Perdi meu bebê. Ela teria agora 1 ano de idade. Talvez 2. Já não me lembro mais. Ela está no céu. Mas o Justin é restauração de 7 vezes. Então, mesmo quando perdemos, nós ganhamos. Com Cristo, quando você perde, você ganha.
É por isso que no Justin recebi o que diz graças a Deus que nos faz sempre triunfar. Sempre nós triunfamos com Cristo. Meu filho é a prova que às vezes eu ganho e sempre eu ganho. Em Cristo, graças a Deus, porque sempre nos faz triunfar em Cristo. Até quando parece que estamos perdendo. Amém? E alguns dizem, pastor Prince, eu realmente perdi. Meu filho, ele saiu de casa e eu queria ter falado o que eu tinha que ter falado, sabe? Para vir para a igreja conosco. Mas ele foi embora. Escute, eu tenho uma promessa de Deus para você. Ok? Coloca essa promessa em algum lugar. Guarde. Vai acontecer com você. Ok? Sabia que alguns ensinam que quando você erra no papel de pai, acabou, é sua culpa, não tem mais jeito. Mas Deus não é assim. Deus é muito misericordioso. Antes de dar o verso, quero falar algo sobre Deus. Sabe, eu estava lendo uma parte da história do livro de Jonas. E eu conheço bem a história de Jonas, são só 4 capítulos. E eu sempre preguei que Jonas está virado contra o povo da Assíria e Deus mandou pregar na cidade de Nínive. E Nínive, naquela época, era a cidade capital do povo assírio. E os assírios foram os responsáveis pelo primeiro cativeiro. Eles levaram o Reino do Norte em cativeiro. Por falar nisso, se você for no Museu Britânico, visite a parte onde está o Reino da Assíria. Você vai ver que lá eles têm forma fotográfica, não tinham fotografia, mas algo parecido com fotografia, certo? Numa parede, feita de bronze, a cidade de Laquis, que é mencionada na Bíblia, e como eles prenderam os judeus, como eles os prendiam pelas pernas e tiravam a pele deles, até mostrar os ossos. Tudo isso está no Museu Britânico, você pode ver. Literalmente, milhares de anos. Dá para ver o rei Senaqueribe assentado ali. Dá para ver até os judeus com barba e todos eles presos no cativeiro. Muito interessante. E voltando à história, Jonas os odiava porque eles eram cruéis. Não só os levavam cativos, mas eram cruéis. Agora, eu ensinava que Jonas odiava os ninivitas, não somente os ninivitas, mas todos os assírios. E Deus disse, prega para que eles se arrependam. O que ele fez? Ele foi para Tarsis. É o que a Bíblia diz, ele foi para Tarsis, ele desobedeceu e entrou no navio, certo? E finalmente veio uma tempestade. Então perguntaram entre eles mesmos, lançaram uma sorte de quem é a culpa, certo? E a sorte caiu em Jonas, porque Deus queria mostrar. Ele estava dormindo na tempestade e o acordaram. Perguntaram, fez algo errado? Sim. E Jonas então disse, lança-me no mar e vocês vão ver, vai ver com a Maria. E aqueles marinheiros, certo? Eram gentios, mas eram bacanas, sabe? Tentaram de tudo para não lançarem. Mas a tempestade aumentou. E disseram, não tem jeito, vamos lançar. E fizeram isso e ele afundou. Mais profundo. Quando você não ouve a Deus, você vai profundo. É por isso que disse, subamos à presença de Deus. Ele afundou. Então veio uma baleia, certo? Um engoliu. Cientificamente, uma baleia tem bastante ar dentro do seu estômago. E a história nos conta de pessoas que foram engolidas e saíram ainda vivas. E sabe que Jesus mesmo falou da história de Jonas, como Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem. Se Jesus menciona Jonas, então é verdade. Amém. Uma senhora disse, se me falarem que Jonas nunca foi engolido por uma baleia, eu vou falar isso. Até se a Bíblia dissesse. Se a Bíblia dissesse o que não diz, que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditava. Eu acredito mais em Deus do que no homem. Amém. Mas não se engane, Jonas não engoliu a baleia, ok? Sempre pensei que ele odiava os assírios e é por isso que ele não queria pregar. E por isso, a baleia veio e o levou naquela viagem até chegar naquela terra e o levou até chegar na praia perto de Nínive e lá ela o vomitou. Ele deslizou. Agora ele ficou, por causa dos sucos, sem nenhum pelo. Sobrancelhas se foram. Cabelo se foi. Ele ficou estranho, mudou de cor. E foi até a cidade. E pregou a mensagem mais curta. Foi a mensagem mais
curta porque foi a mais breve, com o maior impacto. Com um pregador que não queria. Subiu no monte e disse: arrependei-vos para não serem subvertidos. Só isso. Pode ler na sua Bíblia. Só isso. Deus mandou que ele pregasse e ele fez uma mensagem sem introdução, só corpo e conclusão. Nem falou do amor de Deus, nem falou de mais nada. Disse: em 3 dias, Nínive será subvertida. Só isso. A palavra se espalhou, ela se espalhou. E o rei de Nínive disse: pessoal, vamos jejuar. Eu quero todos vestidos de saco. Ninguém coma nada. Certo? Quem sabe Deus se arrependa da sua ira. Vestiram até os animais de pano de saco. Ok? Agora, aqui vem a história. Eu vou te falar isso e mostrar a promessa e terminar. Ok? Pensou que eu tinha esquecido, hein? Mas isso desagradou extremamente a Jonas. Ok, antes aconteceu isso. Se arrependeram, Deus olhou para eles e Deus disse: sabe, se arrependeram. Não vou trazer juízo. Uou! Quando Jonas ouviu: uou! Olha bem, um pregador que quer resultado oposto da sua mensagem. Certo? Ele queria o julgamento. Ele queria isso. Se você quer ser julgado, ore comigo. Muito estranho, e a Bíblia o chama de profeta. Sabe que é uma referência sobre Jesus na Bíblia que diz que, porventura, vem algum profeta da Galileia? E Jonas era da Galileia, de um lugar chamado Gaf-Hefé. Foi dali que ele veio. Ele não queria isso, mas Deus poupou toda aquela cidade. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado, porque Deus perdoou. Ficou irado. Hey, aquilo não só o desagradou, mas extremamente. Mas ficou irado e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Agora, preste atenção, porque eu li isso tantas vezes. E eu não vi isso, eu pensava que ele odiava os assírios. Mas, na verdade, ele não queria ir, porque ele conhecia a natureza de Deus. Ele sabia que Deus é gracioso. Não tinha visto isso. Achei que ele não queria ir porque os assírios eram maus. Por causa disso. Lógico que ele sentia isso. Mas a resposta está aqui. Ah, Senhor, não foi essa a minha palavra estando ainda na minha terra? Ou seja, ele disse isso antes de entrar no barco. O que ele disse? Por isso fugi. Ele sabia que Deus era misericordioso. Olha o que a Bíblia diz. Que Deus poupou a cidade. Sabia que Deus ia fazer. Por isso fugi. Olha só a razão que ele deu. Não queria que Deus poupasse a cidade, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ó igreja, olha o coração de Deus. Veja o coração do seu Deus. Alguns dizem: se Deus não julgar isso, então ele vai ter que fazer aquele outro. Sabe? São rápidos para pensar assim, mas veja o coração de Deus. Sim, Deus vai trazer julgamento, sim. Agora temos uma graça que é meio açucarada, um ensinamento da graça, certo? Por algumas pessoas, alguns me associam a isso. Por favor, não façam isso, porque ensinam que não há inferno. Fala para Jesus. Dizem que é um inferno espiritual. Fala isso para Jesus. Jesus diz que no inferno o verme não morre. Você tenta matar o verme e ele diz: alô, continua vivo, o verme não morre. Certo? O verme não morre e o fogo não se apaga. Pense nisso. Esse verme, você pisa nele e ele ainda diz alô. Então, o inferno é real. O fogo não se apaga e o verme não morre. Veio dos lábios do Salvador maravilhoso. O inferno é real, igreja. E alguns dos pregadores da graça dizem que o inferno não existe, que o inferno é apenas espiritual. Não, o que a Bíblia diz sobre o inferno é que é um lugar de tormento. Ranger de dentes. Não deixe ninguém te enganar. Ainda há aqueles que pregam também que todos são salvos. Quando Jesus morreu, ele salvou todo mundo. É chamado universalismo. Me desculpe. Se é verdade, então Paulo desperdiçou todo o esforço para salvar. Os missionários estão perdendo tempo. Porque todos são salvos, então por que pregar? Não, meu amigo. Isso é mentira. O universalismo é uma mentira do fundo do inferno. O diabo não quer que evangelizemos. Então você pergunta para eles o seguinte: bem, você crê no universalismo? Eles dizem não. Eu não. Mas ensinam isso. Antes de Cristo morrer, certo? Ninguém era salvo.
Depois que Cristo morreu, todos são salvos. No mundo. É o que ensinam. Porque Jesus veio. Isso é universalismo. Tentam responder dizendo, nem todo mundo foi salvo, só do Antigo Testamento. Cuidado com esse ensinamento que fala que todo mundo é salvo. Não, amigo, é necessário crer. Escute bem, você conhece João 3,16? O que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá para citar a última parte do capítulo 3 de João, o último verso. Aquele que crê no Filho, certo, tem a vida. Mas aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. Diz que a ira de Deus permanece sobre ele. É a última parte de João 3. Diz que a ira de Deus permanece sobre ele. Escutem pastores que pregam universalismo. A ira de Deus no grego é ativo presente. A ira de Deus permanece sobre quem não crê. Lembre-se disso. Alguns não querem mostrar Deus como juiz. Graças a Deus, ele também é um juiz. Senão o universo acabaria. Amém? Mas esse juiz é amor. Pense nisso, ele enviou seu filho. Será que eu deixaria Justin morrer por você? Não. Eu não vou deixar Justin morrer por ninguém. Mas Deus nos amou tanto que deu seu filho. O filho que o obedecia e o amava. Que disse, portanto, meu pai me ama porque eu entrego a minha vida. Isso mostra a importância do amor de Deus. Deus é tão bom. Vamos voltar para a história de Jonas. O que aconteceu foi o seguinte. Ele ficou irado. Ele reclamava e ficou triste. O próximo verso diz que ele ficou irado. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Irado com avivamento. Disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra. Até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda queria que algo acontecesse. E então veio um sol bem quente sobre a sua cabeça, sabe? E finalmente ele desistiu, porque estava muito quente. E Deus, por misericórdia, pela noite Deus fez com que uma planta com grandes folhas viessem sobre ele e o guardasse do sol. Ele ficou feliz. Ficou tão feliz. E então o Senhor fez que um verme viesse subindo e ele destruiu aquela planta. E aquele vento quente e o sol vieram sobre ele de novo. E ele ficou tão irado com isso. Vamos ver. Deus disse, fazes bem que assim te ires por causa da alvoreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da alvoreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. É o que ele pensa, de toda a cidade. Ele vê pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. É o coração de Deus. O juízo virá no final, sim, mas ainda não veio. Vamos embora antes do julgamento. Amém? Vou te dar a promessa e terminar. Você diz, pastor, eu perdi meu filho porque ele está na rebeldia, vivendo uma vida pecaminosa, e a minha filha também saiu e fez isso e está vivendo assim, certo? Eu acho que, nesses casos, já são adultos. Se ainda estão na sua casa, você tem autoridade. Ok? Mas há uma promessa, mesmo que eles saiam. Indo para o mundo, para o diabo. Escute. Olha este verso em Isaías 49. Porventura tirar-se-ia a presa do poderoso? Ou escapariam os legalmente presos? Essa é uma boa pergunta para fazer para pastores e líderes, porque ensinam de tal forma que eles dão essa ideia de que porque você falhou como um pai, você errou como mãe, é isso aí. Por isso seu filho está preso. No cativeiro, sua filha agora é uma escrava das drogas e todos os tipos de, sabe, estilo de vida que é destrutivo, hábitos destrutivos. É isso aí. Essa é a impressão que eles não falam, mas essa é a impressão que é por sua causa, sua falha. Agora, como pais, temos que ser responsáveis. Por falar nisso, Moisés disse, de forma alguma, todos iremos. Sabe o que aconteceu? Deus disse a Moisés, estenda a sua vara, e gafanhotos vieram. Depois dos gafanhotos, trevas. E finalmente, quando Faraó os deixou ir, jovens e velhos saíram. Crianças nos seus carros, certo? Suas mamães os carregando nas costas. Todos saíram do Egito. Tenho essa promessa de Deus para você. Deus disse,
Porventura tirar-se-á presa ao poderoso? Sabe o que é isso? Você é um justo, certo? Está falando dos filhos, fala isso no contexto, vou mostrar. Ou seja, escapariam os legalmente presos? Alguns pastores e líderes diziam, não, o justo é um cristão, mas foi a sua culpa. Então, é isso aí, sua filha está presa. Mas Deus diz não. Assim diz o Senhor. Por certo que os presos se tirarão ao poderoso, ou seja, solto. Se tirarão, serão soltos. E a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, que lutam contigo, e os teus filhos remirei. Então, eles dizem que por sua culpa, o justo, como pai você é um justo, certo? Mas o seu filho agora está cativo, a sua filha está presa, legalmente por causa do seu pecado, sua falha. E fazem a pergunta, escapariam os legalmente presos? Legalmente. Alguns vão dizer não, mas Deus diz sim. Eu vou me envolver, eu lutarei contra os inimigos que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Por certo que os presos se tirarão ao poderoso? E agora, vamos ver o verso 25 em uma outra versão. Sim, prisioneiros serão tirados dos guerreiros e despojo será retomado dos violentos. Se sua filha é um despojo, o diabo a roubou de você, roubou o seu filho que sempre dizia, eu te amo mamãe, sempre vou te amar. Amém? E agora o seu coração está em outro lugar? Sabe, não estou falando da sua futura esposa. Ok, mamães, eu estou falando de que seu coração está em pecado. Ok? Deus diz, os despojos serão retomados dos violentos, o diabo é um violento, mesmo que a cadeia seja violenta, não importa qual seja a algema, algo que te dá vergonha, que o seu filho se envolveu, ou sua filha se envolveu, e talvez seja o estilo de vida que você não quer para eles mais. Não importa quão violento seja, Deus diz, eu os retomarei. Eu contenderei com aqueles que contendem contigo, e aos seus filhos eu remirei. Quero orar por você agora, está pronto? Amém, luz nas suas casas, quantos querem? Amém, luz sobrenatural. Amém. Quantos dizem agora, pastor, ore por mim para que eu receba a revelação de que eu não sou a fonte, eu não sou a videira, Jesus é a videira verdadeira, eu sou o ramo. Amém? Se prepare quando se tornar um ramo, você vai viver uma vida tranquila. Amém? Porque você vai olhar para a videira, você vai olhar para Jesus. Se prepare para o fruto, mais fruto e muito fruto. Aqui mesmo neste lugar e onde estiverem assistindo isso, quero orar por você e por sua família. Amém? E eu não quero ninguém olhando ao redor neste momento, mas eu creio que Deus quer um gesto de humildade, reconhecimento, certo? E dizer, eu quero isso na minha casa, Senhor, eu quero o Senhor pessoalmente envolvido, lutando contra o violento, para remir minha filha, para remir meu filho. Certo? Se é você, ninguém olhando, ok? Te digo isso. Curve a sua cabeça e feche os olhos. Ninguém tirando fotos. Amém. Câmeras apontem para mim, agora mesmo. Ok? Creio que o Senhor quer que reconheçam que você quer isso, então levante a sua mão. Ok? Como ato de humildade. E o que você está dizendo é que você está pedindo para Deus fazer algo que você não pode fazer. Levante mais alto. Ok? Mais alto. Ok? Ninguém precisa olhar, ninguém precisa olhar. Ok? Pai, olha para essas pessoas, Senhor. Todos que estão assistindo, levantem as mãos. Por favor, ninguém olhe. Todos os obreiros, ninguém precisa olhar. Levante suas mãos. Precisamos ser humildes, certo? Humildes e dizer, Senhor, preciso de Ti. Não consigo fazer sozinho, não consigo ganhar minha filha. Eu não posso fazer nada sem o Senhor. Ok, abaixa sua mão. Quero orar por vocês agora, principalmente os que levantaram as mãos. Pai Celestial, te agradeço pela promessa que o Senhor vai contender e lutar até com os violentos, com os terríveis. E mesmo que essa cadeia que prendem os filhos é uma cadeia violenta ou uma cadeia terrível, Senhor, te agradecemos porque o Senhor vai lutar. Aleluia! Aqui vem aquele que luta. Abba, o nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu por nós as garras da própria morte. Quanto mais essa cadeia, Senhor Jesus, entra nessa luta para todos que levantaram as suas mãos, todos que pediram, Senhor, entra na minha vida, seja a proteção da minha família. Trazemos toda a nossa família sob tuas asas, Senhor. E, Senhor, seja aquele que luta.
Luta contra o violento, luta contra os tiranos, porque tu sempre triunfas. Senhor Jesus, te peço sem duvidar, Senhor. Senhor Jesus, faça isso e salva os meus filhos. Salva o Senhor das garras de Satanás. Salva o Senhor dessa escravidão violenta. Salva o Senhor dessas trevas que se apalpam. Eles não sabem o caminho de volta e se esqueceram dos versos que conheciam quando eram pequenos. Salva o Senhor como só o Senhor sabe. O seu nome é Salvador. Porque quando salvas, certamente são salvos. Amém. Os que levantaram as mãos, levantem de novo e digam: Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu recebo. Diga: tu és quem luta. Amém. Tu és o que contende. Abaixe sua mão. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Aqui neste lugar e também em todos os ambientes, creia no Senhor Jesus Cristo. Atos 16. E serás salvo tu e a tua casa. Tua casa. Deus é um Deus que quer salvar a casa toda. Deus disse para Noé: Noé, traga a sua família para a arca contigo. Não era só para Noé entrar. Traga a sua família para a arca contigo. Deus é um Deus de família. Amém. Na noite que aconteceu a Páscoa, Deus falou para o povo do Egito, foi para o povo de Israel. Deus disse: tome um cordeiro para sua casa. Para sua casa. Para casa, um cordeiro por casa. Não era um cordeiro para cada indivíduo, mas para casa. Jesus é para toda a sua casa. Amém? E pais, maridos, porque estão aqui, começa com você. Se você é uma mãe solteira, você não está sozinha. O Senhor Jesus é o seu marido. Ok? Mas eu estou falando com os homens que estão aqui. Amém? Começa com você. A Bíblia diz que quando você é estabelecido em justiça, grande será a paz para os seus filhos. Não diz que os teus filhos devem ser estabelecidos. Sua esposa tem que ser estabelecida. Pare de culpá-la. Se você é firmado em justiça, grande será Shalom deles. Isso inclui saúde. Grande será Shalom. Você está firmado? Não se preocupe com a sua esposa, mas consigo. Amém. E o efeito será visto pela sua esposa e filhos. A sua estabilidade vai estabelecê-los. Amém. E se você está aqui e nunca creu em Jesus Cristo, amigo, coloque sua fé nele. Ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, que ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Obrigado, Pai, por me amar. Eu sou salvo. Os meus pecados perdoados. O meu julgamento removido. E agora sou teu filho. Eu sou receptor e beneficiário da vida da videira, de toda a plenitude da seiva e das riquezas de Cristo. Sou grandemente abençoado, altamente favorecido. Obrigado, Pai, que a minha casa seja uma casa com luz na minha tenda, luz na minha habitação, para que todos na minha casa possam sentir a luz, ver a luz. Todos que entrarem na minha casa vão ver a luz e desfrutar da luz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê ao Senhor a glória e fique em pé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você sabe que milagres vão acontecer? Já estão acontecendo. Amém, já estão acontecendo. Ok? E eu creio de todo o coração. O povo da graça especialmente. Você precisa somente ser forte, ok? Para afirmar seus pés em algumas questões. Amém, vai te ajudar. Levante suas mãos aqui neste lugar e não vamos menosprezar a proteção. Que nesta semana o Senhor te abençoe e a sua família. Que o Senhor abençoe você e os seus filhos. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão e com as bênçãos de Deuteronômio 28. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.